Pessoal, vou fazer um videozinho aqui que vai falar sobre som alto e como abaixar o som alto de sua igreja. Uma das coisas que vai te ajudar a abaixar o som, é claro que isso não vai resolver seu problema em 100%, mas eu vou estar falando aqui enfatizando o compressor. Dessa vez a ênfase aqui vai ser no compressor, tá bem? Nós temos aqui o exemplo aqui, alguns microfones. Eu vou entrar no compressor de um microfone e vou compartilhar com os irmãos algumas coisas sobre o compressor. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que a compressão que vai ser utilizada aqui, ela busca não prejudicar a qualidade do som do instrumento ou do microfone, mas à medida que você precisa usar muito, como disse o irmão Anderson, muita agressividade na compressão, no compressor, que seria o ratio, aí você começa a perder qualidade e não é o objetivo de um sistema de som, não é interferir no timbre, é transmiti-lo com a maior originalidade possível. Então você já começa a fugir aí do objetivo do sistema de som. Então, com muita moderação, eu vou compartilhar para vocês aqui, por exemplo, uma configuração pessoal minha que eu utilizo, que vai servir para a maioria de vocês e das situações. Vou começar aqui pelo time, que nessa opção aqui, simulando que estou numa mesa X18, nós podemos usar aqui a opção Auto Time. Eu recomendo que vocês utilizem o Auto Time, porque às vezes você pode colocar um tempo aí que vai interferir na sonoridade do equipamento, tá bem? Então, para simplificar, eu recomendo algumas mesas, alguns compressores que a gente utiliza nem tem essa função de tempo. Esse aqui é um ajuste fino que o fabricante disponibilizou aí, mas que a maioria das pessoas não tem condições de usar ou mesmo não precisam. Para iniciar, eu sempre inicio, por exemplo, num microfone, num instrumento, com o ratio em 3:1. Eu gosto de iniciar assim. É uma coisa que eu vi como uma sugestão da própria Behringer no software dela de controlar a mesa. É uma configuração sugerida lá na hora que você clica em vocal. E eu já testei, eu gostei. Não interfere muito no timbre, é quase imperceptível a interferência no timbre. E para pessoas educadas com microfone, educadas com instrumento, vai resolver bem aí, não vai tirar muito a dinâmica do equipamento. A dinâmica é a oscilação quando você toca, por exemplo, a tecla de um piano com muita força ou com menos força. Então uma hora vai soar mais alto ou mais baixo. Isso é dinâmica. É possível com o compressor você eliminar essa dinâmica de forma que mesmo que a pessoa tocar com muita força ou com pouca força no violão ou no teclado, ou mesmo usando a voz, que não dê muita oscilação no volume. Uma outra dica que eu vou dar para vocês aí é o gain, que eu recomendo vocês não passarem com gain de 8. Na prática do dia a dia, num sistema de som ao vivo, eu já testei dentro de igrejas, quando você passa de 8 começa a dar microfonia. Mas eu recomendo seriamente que vocês utilizem esse gain em voz, principalmente em microfone. Também é bom você usar às vezes em alguns instrumentos, mas especificamente em voz, eu recomendo que você utilize no mínimo 6 e 7 seria o ponto talvez ideal, 7,5,
e no máximo 8. Eu recomendo que vocês, quando a pessoa estiver falando no microfone para testar, ela vai começar falando baixo. Ela vai começar, ei, som, teste, 1, 2. Mas no ao vivo ela vai aumentar a voz. Então, como ela começa baixinho, a tendência da gente é regular o microfone muito alto, às vezes no início. E o que acontece? À medida que a pessoa começar a cantar, ela aumenta a voz sem perceber, ou que ela começar a falar, ela aumenta a voz à medida que ela, né, vai ficando ali desinibida. Então eu recomendo para você, se você começar, a pessoa começar falando muito baixo, em vez de você aumentar o volume, que você aumente aqui o gain para 7, por exemplo, um bom início aí para vocês. E assim, mesmo se a pessoa, quando a pessoa falar muito baixo, o próprio compressor vai dar uma ajuda. Aí vai ser como se o volume aqui tivesse móvel, ó. Tipo assim, a pessoa falou baixo, ele sobe para compensar. Mas quando a pessoa falou normal, ele volta para a posição que estava, a posição original. Vamos supor que você deixou regulado aqui, né, no 0. Aí a pessoa falou baixo demais, ele dá uma subidinha para ajudar. Mas ela falou alto, ele volta para a posição inicial. Isso é só fictício, isso aqui não vai acontecer na prática, é só ilustração para vocês entenderem. Mas é quase isso. Aí o que acontece? Isso aí vai fazer com que você usando o gain vai fazer com que você consiga deixar isso aqui, ó, mais baixo, o volume, o fader mais baixo. Agora eu quero deixar uma informação aqui para os irmãos. Às vezes vai ter na sua igreja uma pessoa que é do tipo meio surdo ou do tipo meio aparecido. Em algum momento a pessoa talvez, ou por falta de técnica mesmo, a pessoa vai extrapolar o volume em alguns momentos do culto. Aí nesse caso, eu recomendo que você busque aqui no Threshold. Eu não sei pronunciar bem isso aqui em inglês, mas é o Threshold. Você vai iniciar o Threshold talvez em menos 21 e vai descendo ele suavemente. Tem que ser bem suave enquanto a pessoa usa o microfone. No momento que estiver alto, tá, pessoal? Você vai descer suavemente até mais ou menos aqui no máximo menos 28. Você já deve notar alguma mudança, alguma melhora aí que vai dar uma baixada no som. Então você vai descer aqui suavemente até que você note que começou a baixar o volume. Eu sempre recomendo vocês usarem o compressor com muita moderação. Você pode colocar ele aqui bruscamente e fazer uma compressão agressiva, pode. Mas eu não recomendo que você faça isso em hipótese nenhuma, porque você vai estar tirando qualidade sonora e também você vai estar tirando do músico a dinâmica, que é justamente essa intenção que a música precisa dessas nuances de volume. Quando você coloca mais volume, menos volume na voz ou no próprio instrumento musical para dar aquela como que eu posso dizer, aquela emoção na música. Então, a primeira coisa que você vai começar a ajustar na hora de você abaixar alguém vai ser no Threshold. Então, por exemplo, se a pessoa está cantando muito alto ou começou a tocar alto demais, a pessoa às vezes vai lá no volume do instrumento e começa a tocar alto, desde que o volume do instrumento não esteja acendendo as luzes de clipe, não esteja clipando no canal, então você vem aqui no volume, normalmente abaixa. Eu vou recomendar você parar de usar o volume um pouco e vir aqui no Threshold e abaixar suavemente, para que assim, quando essa pessoa tocar baixo novamente, o som dela não tenha perdido volume, você não tenha deixado ela baixa. Assim ela vai ficar mais uniforme durante todo o tempo. A partir de agora, você regulou aqui o Threshold, talvez aqui em menos 29, vamos supor. Ainda não é suficiente, a pessoa é muito sem educação ou a pessoa é muito sem noção. Então eu recomendo aí você sim vai passar para o rate.
O hate é razão, em inglês, tá traduzindo é razão. Razão é matemática, né? Então, nós temos aqui a sugestão minha começar em 3. Você vai começar a subir suavemente aqui para 4, para 5, para 6, 7. Mas notem que isso aqui vai tirar muita qualidade sonora. Eu não recomendo, inclusive, você atuar aqui em mais do que 10. Razão mais do que 10. Eu acho que o 10 já é agressivo demais. E aí o que que acontece? Você já começa a ter na prática uma perca muito notável aí na qualidade sonora quando você chega em 10. Eu recomendo você usar isso aqui, né, sempre com muita moderação. O ideal seria, em uma oportunidade, conversar com a pessoa, explicar para ela que à medida que você precisou fazer isso aqui no culto, você está tirando qualidade dela. Não é a intenção, tá bem? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso estar falando para vocês aqui. Aqui também eu estou usando aqui a opção RMS, em vez de PIC. Eu gosto de usar RMS em alguns casos, porque soa melhor, principalmente quando você usa o gain aqui, ó. Algumas frequências graves, elas vão soar melhor quando você usa RMS. Mas isso aqui é para os ouvidos mais perfeccionistas. Não precisa de fazer uma explicação técnica disso aqui, não é o objetivo do vídeo agora. Mas isso aqui você pode testar na prática, na hora do culto. Você, de acordo com a pessoa, isso aqui vai variar muito de situação para situação. Você pode clicar em PIC, RMS sem medo, que não vai atrapalhar, não vai prejudicar o culto. Você pode ouvir qual que soou melhor, tá bem? De acordo com a pessoa que está segurando o microfone, às vezes uma é melhor e às vezes a outra é melhor. Então, estava falando com vocês que a intenção desse vídeo é falar um pouco sobre som alto na igreja. A principal coisa que eu quero destacar aqui é que vocês que têm uma mesa com compressor, vocês têm um poderzinho extra para manter o som mais uniforme e, consequentemente, um som que não esteja alto na igreja. Só que nada substitui a educação do músico, a técnica do músico. Nem tudo se resolve na mesa como as pessoas pensam. Você pode usar esses artifícios como compressor? Sim. Mas isso aqui na música tem um conceito: menos significa mais. Quanto menor a intervenção que você faz aqui, mais qualidade você vai ter. Então o ideal é que você use o compressor sim com muita moderação. Não vai também fazer do compressor a solução dos seus problemas. Você precisa de ter um diálogo com os irmãos. Se caso você chegar a usar, por exemplo, aí um ratio 10, aí já merece você chegar e conversar com o irmão. Ó, irmão, eu tive que usar um sistema para abaixar o som e funcionou, mas só que infelizmente eu estou tirando qualidade do seu equipamento, do seu instrumento, do seu microfone. Então não é nossa intenção. Então gostaria que você tentasse se educar ou se analisar para que possa estar extraindo o melhor do equipamento. Vou resumir aqui, vou encerrar aqui o vídeo para não ficar muito extenso. E depois, se eu lembrar de alguma coisa, eu vou comentando aí no grupo, o irmão Anderson também.